Bom, vamos para a quinta parte. A menina passou pelas doenças infecciosas normais da infância sem sofrer qualquer dano permanente. Como ela própria me disse, suas palavras pretendiam transmitir um significado mais profundo, ver na página 79 a nota, seu irmão era, via de regra, o primeiro a contrair a doença, que costumava ser muito branda, seguindo-se ela com uma forma grave da doença. Quando tinha cerca de 12 anos, começou a sofrer de dores de cabeça unilaterais, semelhantes a enxaquecas, e de acessos de tosse nervosa. De início, estes dois sintomas sempre apareciam juntos, mas se separaram mais tarde e seguiram rumos diferentes. A enxaqueca tornou-se mais rara e, quando ela atingiu os 16 anos, desapareceu completamente. Mas os acessos de tosse nervosa, que foram, sem dúvida, iniciados por uma gripe comum, continuaram a ocorrer por todo o período. Quando, à idade de 18 anos, ela veio a mim para tratamento, tossia novamente de maneira característica. O número desses acessos não pôde ser determinado, mas duravam de 3 a 5 semanas e, de certa feita, durou diversos meses. O sintoma mais incômodo durante a primeira metade de uma crise desta espécie, pelo menos nos últimos anos, costumava ser a perda completa da voz. O diagnóstico de que isto era mais uma vez uma enfermidade nervosa fora estabelecido havia muito, mas os vários métodos de tratamento usuais, inclusive hidroterapia, já expliquei para vocês que quando o paciente tinha problemas nervosos, eles internavam para a hidroterapia, e a aplicação local da eletricidade não produziram efeitos. Eletrochoque. Foi em circunstâncias assim que a criança transformou-se numa jovem madura, de juízo muito independente, que crescera acostumada a rir dos esforços dos médicos e, no fim, a renunciar completamente ao auxílio que estes lhe pudessem prestar. Bem histérica mesmo, né? Derrubar o mestre é o mínimo, né? Além do mais, ela sempre fora contrária a que se buscasse conselho médico, embora não tivesse objeções pessoais ao médico da família. Toda proposta de consulta por outro médico gerava resistência, e foi somente a autoridade do pai que a induziu a procurar-me. Vi-a pela primeira vez quando ela tinha 16 anos, no início do verão. Ela sofria de tosse e rouquidão, e mesmo naquela época propus dar-lhe o tratamento psicológico. Minha proposta não foi aceita, já que a crise em questão, como as outras, passou espontaneamente, embora tivesse tido duração incomum. No inverno seguinte, ela veio e ficou em Viena com o tio e suas filhas, depois do falecimento da tia, de quem tanto gostava. Ali caiu enferma com doença febril, que na ocasião foi diagnosticada apendicite. Tem uma nota aqui. Nesse ponto, vejam a análise do segundo sonho. No outono seguinte, como a saúde do pai parecia justificar a medida, a família deixou a estação de cura B definitivamente. Mudaram-se inicialmente para a cidade onde estava situada a fábrica do pai e depois, pouco menos de um ano mais tarde, se radicaram permanentemente em Viena. Dora, nesta época, estava no apogeu da juventude, uma moça de aparência inteligente e atraente. Mas era uma fonte de pesados encargos para seus pais. A melancolia e uma alteração de caráter se tinham tornado agora os principais traços de sua doença. Ela, de modo evidente, não estava satisfeita consigo mesma nem com a família.
Sua atitude em relação ao pai era inamistosa e mantinha péssimas relações com a mãe, que estava determinada a fazê-la participar dos trabalhos da casa. Procurava evitar contatos sociais e ocupava-se tanto quanto o permitiam a fadiga e a falta de concentração de que se queixava, em ouvir conferências para mulheres e empreender estudos mais ou menos sérios. Um dia seus pais ficaram bastante alarmados ao encontrar sobre a escrivaninha da moça, ou dentro dela, uma carta em que ela se despedia deles porque dizia não podia suportar mais a vida. Nota: como já expliquei, o tratamento do caso e, consequentemente, minha percepção interna, insight, do complexo de eventos que o compunham, ficaram fragmentados. Há, portanto, muitas questões para as quais não tenho resposta ou com relação às quais só posso basear-me em sugestões e em conjecturas. Este caso da carta surgiu no curso de uma de nossas sessões, na página 94 e seguintes, e a moça mostrou sinais de espanto. Como? Perguntou ela. Acharam eles a carta? Estava trancada em minha escrivaninha. Mas como ela sabia que seus pais já tinham lido o rascunho da carta de despedida, concluo que ela própria providenciara para que eles a achassem. Isso também é bem da histérica. É verdade que o pai, homem de alguma perspicácia, calculou que a moça não tinha intenções suicidas sérias, mas ficou, não obstante, muito abalado, e quando um dia, após uma ligeira troca de palavras entre ele e a filha, ela teve a primeira crise de perda de consciência, nota 2, acredito que a crise foi acompanhada por convulsões e estados delirantes, mas como este acontecimento também não foi alcançado pela análise, não tenho lembranças dignas de confiança sobre o assunto para recorrer. Um acontecimento posteriormente encoberto por uma amnésia foi determinado, apesar de sua relutância, que ela devia tratar-se comigo. Sem dúvida, essa história clínica, como descrevi até agora, não passa, no fim das contas, digna de registro. Não parece. É simplesmente um caso de petite hystérie, pequena histeria, com os mais comuns de todos os sintomas somáticos e mentais: dispneia, tosse nervosa, afonia, possivelmente enxaquecas, juntamente com depressão, insociabilidade histérica e um tédio, um vitae, um cansaço com a vida que provavelmente não era de todo autêntico. Já foram, sem dúvida, publicados casos mais interessantes de histeria e com muita frequência foram mais cuidadosamente descritos, pois nada se encontrará nas páginas que se seguem com relação a estigmas de sensibilidade cutânea, limitação do campo visual ou assuntos semelhantes. Posso observar, contudo, que todas essas coleções dos estranhos e maravilhosos fenômenos da histeria aumentaram apenas levemente nosso conhecimento de uma moléstia que ainda continua a ser tão enigmática como sempre. O que se quer é precisamente a elucidação dos casos mais comuns, ele bota com itálico, e de seus sintomas mais frequentes e típicos. Eu teria ficado muito satisfeito se as circunstâncias me tivessem permitido dar uma elucidação completa deste caso de petite hystérie, de pequena histeria, e minhas experiências com outros pacientes não me deixam dúvida de que meu método analítico me teria capacitado a fazê-lo. Em 1896, pouco após o aparecimento de meus estudos sobre a histeria, escrito em documento com o Dr. Joseph Breuer, 1895, pedi a um eminente especialista e colega de sua opinião
sobre a teoria psicológica da histeria exposta naquela obra. Ele secamente replicou o que considerava uma generalização injustificável de conclusões que poderiam ser válidas para alguns casos. Desde então, tenho visto uma grande quantidade de casos de histeria e ocupei-me de cada caso por vários dias, semanas ou anos. Em nenhum só deles deixei de descobrir as determinantes psicológicas que foram postuladas nos estudos, os estudos sobre histeria, ou seja, um trauma psíquico, um conflito de afetos e, fator adicional que apresentei em publicações posteriores, um distúrbio na esfera da sexualidade. Não se deve esperar naturalmente que o paciente venha ao médico parcialmente com material que se tenha tornado patogênico em virtude mesmo de seus esforços para permanecer oculto. Nem deve o investigador satisfazer-se com o primeiro não que cruze seu caminho. Nota. Eis um exemplo disto. Um outro médico de Viena, cuja convicção sobre a insignificância dos fatores sexuais na histeria fora provavelmente bastante fortalecida por experiências como esta, foi consultado no caso de uma moça de 14 anos que sofria de perigosos vômitos histéricos. Resolveu-se a fazer a ela a penosa pergunta sobre se, por acaso, ela mantivera relações amorosas com algum homem. Não, respondeu a moça, sem dúvida com um espanto bem fingido, e mais tarde repetiu para a mãe a sua moda irreverente. Só bobagem. O velho estúpido perguntou-me se eu me apaixonei. Posteriormente, ela veio tratar-se comigo e revelou, embora não no curso da nossa primeira entrevista, que se masturbara por muitos anos com considerável descarga de leucorreia, que é expelido da vagina, né? Que tinha íntima relação com seus vômitos. Ela finalmente largara o hábito, mas era atormentada em sua abstinência pelo mais agudo sentimento de culpa, a ponto de considerar toda a infelicidade que recaía sobre sua família como punição divina de sua transgressão. Além disto, ela estava sob a influência do romance de uma tia solteira, cuja gravidez, uma segunda determinante para seus vômitos, se supunha ter sido felizmente ocultada dela. A moça era considerada apenas uma criança, mas acabou se verificando que era iniciada em todos os elementos essenciais das relações sexuais. Parando aqui.